Amém. Irmãos, o nosso tema de hoje é a grande tribulação. Amém? Você está preparado para entender isso? Olha, é muito importante nós sabermos diferenciar bem o princípio das dores da grande tribulação. Jesus falou para os discípulos, ele falou com os discípulos a respeito do princípio das dores, que é o que a igreja vai passar. Os discípulos, Jesus falou para os discípulos daquela época, nós somos discípulos. A igreja de Cristo vai passar pelo princípio das dores, que vai ser muito difícil. Jesus não falou sobre a grande tribulação. Deus revelou para o apóstolo João, está lá em Apocalipse, a gente vai ver isso aqui. Então, esse período que Jesus fala, eu vou ler com você um texto que muitas vezes traz confusão, porque nesse texto aparece a palavra grande tribulação. Mas a gente vai perceber claramente que ali é princípio das dores que Jesus fala, tá? Então, irmãos, guerras, fome, peste, tudo isso é princípio das dores. Vai ficar bem claro hoje que na grande tribulação nem tem isso. Quer dizer, vai ter lá na penúltima trombeta só. A grande tribulação são fenômenos naturais terríveis. Vamos dar uma olhada para a gente entender bem, tá, o princípio das dores, que é onde nós passaremos para dar entrada na grande tribulação. Quem não pôde estar aqui na semana passada, e você que está comigo aí na internet, dá uma olhada, está registrado aí no Agape TV, o estudo, o arrebatamento, que é o da semana passada. Aquele está bem completo, sobre o princípio das dores e arrebatamento, tá? Eu vou fazer hoje uma rápida recapitulação, usando um texto que nós não lemos na semana passada. Em Mateus 24, palavra do Senhor Jesus. Mateus 24, a partir do verso 15. Mateus 24, a partir do 15. Algumas Bíblias têm alguns intertítulos, né? Aqueles pequenos títulos que estão entre os versículos. Você sabe, o intertítulo não faz parte do original. O original, na verdade, não tem nem numeração, os manuscritos. Então, na minha, por exemplo, a minha Bíblia fala, o sermão continua, a grande tribulação. Aí já dá a impressão, então agora Jesus vai falar da grande tribulação. Não, ele continua falando do princípio das dores, vai ficar muito claro para você. Então, tenha em mente que ele está falando do princípio das dores, que a igreja vai estar aqui na terra. É antes do arrebatamento. Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda, disse Jesus. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Parênteses. Quando virdes a abominação da desolação, que Jesus fala, ou a abominação desoladora, é aquilo que o profeta Daniel falou, como Jesus diz aqui. Deixa marcado aí na sua Bíblia, vamos ver o que o profeta Daniel falou. Lá em Daniel 9, 27. Daniel 9, 27. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício de manjares.
No final fala, e será derramado sobre o assolador. Aqui o profeta Daniel, 600 anos antes de Cristo nascer, teve a revelação de que um dia o anticristo iria se assentar no templo. Aí você vê que fala de uma semana, né? Ele fará cessar a oferta no templo depois de uma semana, na metade da semana. É uma semana de anos, são 7 anos, exatamente a grande tribulação. A grande tribulação, tudo que a gente vai ver hoje, acontece em 7 anos. Quando aconteceu o arrebatamento, a igreja sobe com Cristo. O anticristo vai começar de maneira aberta o seu governo mundial. E aí ele vai entrar no templo em Jerusalém e vai profanar o templo, como se fosse Deus. Mas antes disso, durante o princípio das dores, o anticristo já está na terra e já mostra as caras. A igreja vai vê-lo. Lembra que nós lemos 2 Tessalonicenses 2? Se você não lembra ou quem não estava aqui, vamos ler isso. 2 Tessalonicenses 2, verso 3 e 4. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Princípio das dores, hein? Igreja na terra. 2 Tessalonicenses 2, verso 3. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim o quê? A volta de Cristo. Melhor ler o versículo 1, vai. 2 Tessalonicenses 2, 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que é o arrebatamento, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim a volta de Cristo, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. A volta de Cristo não será sem que primeiro isto aconteça. Por isso eu creio muito que a igreja dos últimos tempos tem que ser tão valente como a igreja dos apóstolos. Aleluia. Voltando lá para Mateus 24, para acabar aquele ensinamento de Jesus, Mateus 24. Eu parei no 21, né? 24 e 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Veja isso, e se aqueles dias de grande aflição não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, nenhuma pessoa se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Você percebe que os escolhidos ainda estarão na terra? Por causa dos escolhidos, o Senhor vai abreviar esse tempo de grande aflição. Os falsos mestres e falsos profetas vão enganar muita gente. Se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Mas os escolhidos não vão ser enganados, porque Jesus falou, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Aleluia. Eis que eu vou-lo tenho predito. Jesus fala para os discípulos, eu previ para vocês, eu estou avisando. Porquanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente,
assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias, ou os abutres. A vinda do Filho do Homem será visível do Oriente até o Ocidente. Nós lemos isso lá em 1 Tessalonicenses 4, que fala que ele virá nas nuvens, com seus anjos, com trombetas. Então será muito visível. Amém até aqui, irmãos? Então a igreja estará na terra, os escolhidos serão levados. Aleluia. E veja aqui agora, Apocalipse 7, 13. Apocalipse 7, 13. Nós já lemos isso aqui é a visão dos mártires na glória. Olha, Apocalipse 7, 13. Um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Quem são esses que vieram de grande tribulação? Os salvos que perseveraram até o fim, venceram no princípio das dores. Por que fala tanto que é grande tribulação? Porque vai haver guerra. Todo dia vão ouvir falar de rumores de guerras, e guerras, e guerras. Guerras terríveis. Talvez uma terceira guerra mundial. Vai ter fome. A gente falou disso. São os 4 cavaleiros do Apocalipse. Fome na terra. Vocês já estão vendo os sinais, não é? Problema de fertilizantes, problema no trigo. Está acontecendo agora. Não estou dizendo que já é. Mas eu acho que já é. Já são o princípio das dores. Vai haver muita fome, vai haver pestes mundiais. Parece até que a gente está vendo isso. Ainda por cima vai ter terremotos e tal. Então, tudo isso, esses que vieram de grande tribulação vão estar lá. A igreja vai estar lá. Aleluia! Depois disso, vem o capítulo 8 de Apocalipse, aí começa a grande tribulação. A tribulação começa no capítulo 8. Então, até lá, foi tudo o que está acontecendo aqui na terra e a igreja ainda estava aqui. Daí a igreja foi arrebatada. Aleluia. Fala também muito claro que haverá falsos mestres. Então, fique atento, fique preparado para falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres. Ainda mais que a internet facilita a divulgação rapidinho. E, infelizmente, muitos cristãos têm conhecimento raso da palavra e vão na conversa. A palavra fala que nos últimos tempos os homens ouvirão falsos mestres porque terão comichão nos ouvidos. Os seres humanos querem ouvir aquilo que lhes agrada. Fica fácil para um falso mestre. Eu queria ler só um texto do apóstolo Pedro que fala sobre isso, em 2 Pedro 2, 2 Pedro 2, do 1 ao 3. Pedro alerta também sobre os falsos mestres. 2 Pedro 2, 1 a 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, muitos seguirão suas práticas lascivas, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então Deus nos avisa muito bem, irmãos, tudo que vai acontecer.
Depois de tudo isso, depois de muita guerra, muitas doenças, muita fome, muito terremoto, talvez maremoto, muitas coisas, a igreja será arrebatada, a igreja será levada para o céu, e aí vai começar a grande tribulação. O arrebatamento. Vocês se lembram os sinais do arrebatamento lá no sexto selo? Os poderes do céu serão abalados, o sol escurecerá, a lua será como sangue, as estrelas cairão do firmamento, vai acontecer um fenômeno, assim, um cataclisma na natureza, no céu. Isso é relatado, o profeta Joel falou isso, Apocalipse, o sexto selo fala, e Isaías fala. Eu quero mostrar para você mais esse texto, para trazer uma coisa atual. Você já ouviu falar da inversão do campo magnético da Terra? Se você nunca ouviu, um assunto para você buscar conhecer na internet. Vamos dar uma olhada, o profeta Isaías também falou sobre isso, lá em Isaías, porque isso aqui é a preparação para a grande tribulação. Isaías 13, 6. Isaías 13, 6. Uivai, porque o dia do Senhor está perto. O dia do Senhor vem do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. Você lembra que Jesus falou, seriam dias tão terríveis que se não fosse pelos escolhidos, Deus abreviaria esses tempos. A situação na terra vai estar assim, insuportável. Olha aqui, o coração de todos os homens se desanimará, e assombrar-se-ão, e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher parturiente. Cada um se espantará do seu próximo, o seu rosto será flamejante. Eis que o dia do Senhor vem, é o arrebatamento, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Pelo que farei estremecer os céus, e veja isto, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. Quando isso acontecer, a terra se mover do seu lugar, os poderes dos céus forem abalados, Jesus vem e a igreja vai. Por isso que ele fala, aquele que perseverar até o fim. Você se lembra que paralelo a isso, o anticristo já está começando a reinar, o cavalo branco, ele saiu vencendo e para vencer, já começa a perseguir os cristãos, muda as leis, muda os tempos e as leis, a igreja começa a ser perseguida, Jesus fala, vocês serão perseguidos por amor do meu nome, e tudo isso acontecendo, e essas coisas terríveis, e as guerras e tudo mais, e a terra se move, e então, vem o livramento. Aleluia! Quando eu estava lendo essas coisas, alteração no sistema solar, alteração na Terra, eu me lembrei da inversão do campo magnético na Terra. No interior da Terra, no interior do planeta Terra, tem muito profundo, tem um campo magnético. Por isso que a Terra tem os polos, o Polo Norte e o Polo Sul.
E é campo magnético mesmo, tanto que a gente tem fio terra, né? Você tem descarga elétrica, você tem que ter o fio terra. É magnético. Você, quando fica descalço, você libera suas energias na Terra. A Terra tem um campo magnético. Isso está lá no centro, lá perto do centro da Terra. Muito bem. Esse campo magnético da Terra, que faz com que tenha dois polos, e é por isso que as aves migratórias se orientam pelo campo magnético da Terra. Os peixes, os cardumes que migram nos mares, como é que eles se orientam? Campo magnético da Terra. Esse campo magnético faz com que em volta, isso é ciência, viu, irmão? Depois você dá uma olhada, põe lá, vai buscar campo magnético da Terra. Faz com que tenha justamente um campo magnético em redor do planeta Terra que protege a Terra de partículas radioativas, partículas solares, raios cósmicos, raios solares. O campo é como se fosse um escudo invisível que protege a Terra. Eu vou ler aqui porque essa pesquisa, né, que eu fiz, isso foi descoberto em 1958 por um cientista chamado Van Allen. Se você for procurar na internet, é Van Allen, mas é alemão, fala Van Allen, né? Em 1958, ele fez um experimento com a sonda americana Explorer 1. Essa sonda conseguiu estudar esse campo magnético em volta da Terra, é o chamado cinturão de Van Allen. A minha teoria é que os fenômenos do arrebatamento podem estar coincidindo com a inversão do campo magnético da Terra. A inversão magnética ocorre quando os polos magnéticos invertem ao ponto de o sul ficar onde hoje é o norte. A inversão do campo magnético na Terra. Essa mudança já está acontecendo, só que muito lentamente. Já está acontecendo. A NASA está estudando isso. Tem um negócio que eles chamam de anomalia do Atlântico Sul. Do meio para baixo da Terra, na região do Atlântico Sul, tem uma anomalia lá no campo magnético que, segundo os cientistas, e a NASA está estudando isso, está invertendo lentamente o campo magnético da Terra. Se acontecer a inversão do campo magnético de maneira muito rápida ou mais abrupta, as radiações solares poderiam causar danos ao planeta e toda a estabilidade estaria rompida. Acaba a proteção da camada de ozônio, o campo magnético que protege das radiações deixa de existir e a Terra fica exposta, fica vulnerável. A grande tribulação começa logo depois desse arrebatamento. E o arrebatamento fala desses fenômenos, é uma teoria minha, tá, do campo magnético, mas hoje em dia a ciência explica coisas que 2000 anos atrás não explicava. Amém? A grande tribulação começa com fenômenos naturais, seríssimos. Passou já a parte das guerras, até porque o anticristo vai trazer paz. Os primeiros 3 anos e meio vão ser de paz. Então, toda aquela guerra, talvez uma guerra mundial, guerra nuclear, o que seja, vai ter passado, mas aí a grande tribulação começa com fenômenos naturais seríssimos. Começa lá em Apocalipse 8. Vamos lá para Apocalipse 8? A grande tribulação. Então ficou claro, grande tribulação, a igreja está na terra? Não. A gente é pré-tribulacionista. A igreja sobe antes da grande tribulação. Ah, então vai ser tudo tranquilo. Não. Vai passar pelos princípios das dores, que será muito difícil. Mas então Apocalipse, a capítulo 8, começa a grande tribulação. E uma coisa que às vezes traz confusão é que capítulo 8 fala das 7 trombetas do juízo de Deus. E aí você vai ler muitas coisas que vão acontecendo e a Apocalipse não está em ordem cronológica. O Senhor foi revelando
flashes assim para o apóstolo João. E aí quando chega no Apocalipse 16, fala das 7 taças da ira. E aí como se acontecesse tudo de novo. Então, as trombetas, as 7 trombetas e as 7 taças falam da mesma coisa. Elas se completam, são informações adicionais. Assim como Deus deu a lei em Êxodo, e lá em Deuteronômio ele fez a recapitulação da lei, eu acho que isso aqui é tão louco, entre aspas, tem um momento que o Espírito fala, escreve João, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, escreve. Dá a impressão que João estava... Então, a gente vai fazer paralelo, tá? A gente vai ler Apocalipse 8 e Apocalipse 16, porque é a mesma coisa, eles estão se complementando. Amém, irmãos? Então vamos ver a primeira trombeta, é o começo da grande tribulação. Logo depois desse arrebatamento, que quem sabe se é a inversão do campo magnético, então tudo começa a mudar aqui na Terra. Fica uma loucura. A Terra perde a proteção para fenômenos cataclísmicos, né? Então, primeira trombeta, Apocalipse 8, 7. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. A primeira trombeta, o primeiro evento da grande tribulação, fala da vegetação da terra queimada. Vamos ver também Apocalipse 16, 8 e 9. 16, 8 e 9. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Esse calor absurdo que queimou toda a vegetação, 1/3 da vegetação da terra, trouxe um calor abrasador, grandes calores sobre o ser humano. Os homens foram abrasados e blasfemaram de Deus. Eu estou tentando assim inferir que é possível que com a perda da camada de ozônio, é possível que com a entrada da radiação cósmica, dos raios solares, das radiações, a Terra está agora totalmente vulnerável. Vocês já ouviram falar que tem alguns lugares, hoje em dia, que tem um buraco na camada de ozônio? Né? Tem um na Austrália, tem alguns, poucos lugares. Nesses lugares o sol é perigosíssimo, porque o sol causa queimaduras, causa câncer e tal. A camada de ozônio protege a Terra. Com todo esse evento que vai acontecer, é possível que a primeira trombeta e essa taça seja isso, tá? Então, queimaduras nos homens, o calor abrasador e a erva 1/3 queimada. Grande tribulação. Lembra que enquanto isso está acontecendo, as pessoas estão assistindo televisão, estão trabalhando, estão comprando comida, a vida segue na Terra, a vida não vai parar. A gente às vezes vê filme e só vê uma cena, pensa que, assim como agora mesmo está acontecendo coisas no mundo, há 2 anos vem acontecendo coisas no mundo, mas nada parou, né? Quer dizer, parou, né? Parou o trabalho, parou as escolas, parou tudo, mas a vida seguiu. Aqui a vida vai continuar seguindo. Aí vem a segunda trombeta. Pensa que tudo isso vai acontecer em 7 anos só, hein? Segunda trombeta, Apocalipse 8, 9. 8... É 8, 8, perdão. 8, 8. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. Será que o apóstolo João conhecia a palavra meteoro, ou meteorito, ou asteroide? Acho que nem existia esse vocabulário, né?
uma coisa como um grande monte ardendo em fogo caiu no mar, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Vamos ver Apocalipse 16, 3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Será que pode ser um grande meteorito? Olha, eu fiz uma pesquisa no dia 15 de fevereiro de 2013, 15 de fevereiro de 2013 agora, um meteorito de 19,8 metros de diâmetro, um meteorito de 20 metros de diâmetro, mais ou menos um pouco maior do que esse púlpito aqui, né? Só que o meteorito de 20 metros de diâmetro caiu na Rússia, em Chelyabinsk. Foi considerado o maior dos últimos 100 anos. O evento danificou casas, 20 metros, danificou casas, feriu centenas de pessoas, 1.200 pessoas foram hospitalizadas, incluindo as atingidas por destroços e as queimadas pela radiação desse meteorito. A explosão foi equivalente à detonação de 600 milhares de toneladas de TNT. Um meteorito de 20 metros. Eu fico pensando, algo como uma montanha incandescente cai no mar. O que será que pode ser? E mata 1/3 da vida marinha e 1/3 das naus, das embarcações, dos navios. Eu já fico pensando, que mar poderia ser esse? Eu penso no Oceano Pacífico, que é o maior. Então já pega 1/3 dos mares. Será que tem muito navio por aí? A gente que está aqui na cidade litorânea, a gente pensa em barcos de pesca. De vez em quando um petroleiro que vem para São Sebastião. Mas você sabe que no mundo, ainda hoje, o comércio entre países, entre continentes, especialmente, o comércio é navio, não é avião. Não existem aviões tão grandes assim de carga. São navios com containers que estão cheios para transportar trigo, para transportar combustível, para transportar equipamentos, tudo. Tem muita embarcação, muito navio no mar. 1/3 deles vai ser aniquilado por causa de alguma coisa muito grande que vai cair no mar. Eu só estou dizendo isso para vocês, essas coisas, para ver que são coisas perfeitamente plausíveis, imagináveis. É por isso que as pessoas não vão pensar em Satanás, não vão pensar em demônios, não vão pensar em fim do mundo, porque são coisas possíveis de acontecer. Mas é terrível. Amém? Então, primeiro, 1/3 da vegetação foi queimada e os homens foram abrasados por um calor terrível. Agora, 1/3 de tudo que está ali no mar é afetado, com todo o comércio e tudo mais. Aí vem a terceira trombeta, Apocalipse 8, 10. São 7 trombetas. E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, ou amarga. E a terça parte das águas tornou-se em absinto, amarga. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Vamos ver Apocalipse 16, 4.
E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgastes estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes destes sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. 1/3 da água potável da terra vai ser contaminada. É interessante que aqui essa estrela tem nome. É uma estrela que tem um nome. Assim como a gente vai ver, depois tem outra que tem um nome, que é o Apolion. Então aqui eu já penso, que aqui já é um espírito, um grande demônio que recebe uma autorização para fazer isso. Porque talvez uma estrela que caísse não seria como aquela que caiu no mar, né? Como é que vai contaminar as fontes? Agora, sabe o que pode acontecer? Assim, vocês sabem que quando levantou aquela grande tempestade no Mar da Galileia, para tentar afundar o barco onde estava Jesus e os discípulos, e Jesus repreende o vento, repreende as ondas, e ele repreende a tempestade, não foi? E eu sempre pensei assim, que se fosse o Pai, o Todo-Poderoso, que levantasse a tempestade, primeiro Deus não ia levantar uma tempestade para tentar matar Jesus e os discípulos. E outra, se fosse Deus, Jesus não iria repreender a tempestade. Então Jesus repreendeu algo que Satanás fez. Será que Satanás tem poder sobre eventos naturais também? Tem. Tem também. Lembra de Jó? Na vida de Jó, foi Satanás que fez vir aquela catástrofe que derrubou a casa e matou os filhos, as filhas e os filhos de Jó. Então, eu estava vendo o seguinte: as fontes de água da terra. Existem atualmente 37 aquíferos de grande importância na terra. Já ouviu falar dos aquíferos? Já ouviu falar do aquífero Guarani, que tem no Brasil uma das maiores reservas de água potável do mundo? Está lá na região da Amazônia. Tem muitas razões para o mundo estar de olho na Amazônia, viu, irmãos? Não é só o nióbio, não é só o potássio, não é só o ouro, não é só as matas, não é só a água também. A água também. Um dos grandes aquíferos. No mundo tem 37 aquíferos de grande importância, dos quais 21 estão extraindo mais do que a capacidade de recarga. Então a água vai ser um problema no mundo. Um vazamento de radiação de uma energia nuclear, não estou falando de uma explosão nuclear, a gente vai falar disso, mas um vazamento de energia nuclear, como aconteceu em Chernobyl. A radiação, ela causa um grande dano para os seres humanos, causa câncer, causa várias doenças. Aquele vazamento que aconteceu em Chernobyl em 1986, lembrem, na Rússia? Aliás, hoje é a Ucrânia, né? Antes era a União Soviética, agora na Ucrânia. Está na Ucrânia, Chernobyl. Aquele vazamento teve consequência até na Inglaterra, até nos países nórdicos, Noruega, Finlândia, Dinamarca. Chegou radiação. Claro que os países mais próximos têm muito mais radiação, né? Polônia, Lituânia, todos aqueles países. Mas foi até a Inglaterra. E a energia nuclear vazada contamina também a água, as fontes de água. Até a água da chuva é contaminada pela radiação. Quantos países hoje são potências nucleares? Você sabe? Eu nem sei ao certo. Não sei se o Cleber sabe. Mais de 7, eu não sei. Muitos países são potências nucleares, ou seja, eles têm urânio enriquecido. Um vazamento de energia nuclear. Teve um que aconteceu no Japão, né?
por causa do maremoto, teve esse de Chernobyl, pode contaminar fontes de água. Uma coisa ou outra vai causar que 1/3 da água potável da terra seja danificada. E muitos homens vão morrer por causa da água. Grande tribulação. A igreja vai estar aqui? Não. Ufa. Mais alguma coisa ainda tem para acontecer? Quarta trombeta, Apocalipse 8, 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas. Como assim? Para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Então algo vai fazer com que 1/3 do dia e 1/3 da noite não brilhe, seja escuridão. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Vamos lá para Apocalipse 16, 10 e 11. Apocalipse 16, 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Por que ele fala o trono da besta? Porque a besta já estará reinando. A igreja já foi. O mundo já é do anticristo, já está num governo único mundial. E o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Os homens continuam blasfemando de Deus, e não se arrependem. Irmãos, essa escuridão, não dá para a gente saber exatamente o que foi, o que será, né? A gente sabe que lá no Egito, uma das 10 pragas foi que Deus fez por 3 dias uma escuridão absurda no Egito. Nas casas dos israelitas tinha luz, mas na casa dos egípcios e no exterior era trevas absurdas. Certo? Amém? Então pode ser uma coisa assim, sem explicação natural, ou até eu penso, será que a terra poderia ser coberta por nuvens, por fumaça? Vocês lembram o estrago que um vulcão faz? A erupção de um vulcão levanta uma coluna tão grande de fumaça que ela vai para um outro continente, impede voos, impede tudo. Ou então, a fumaça de uma grande queimada, como aquela que aconteceu na Califórnia, não na Amazônia, não teve desse tamanho na Amazônia, teve uma grande queimada na Califórnia, teve na Austrália. A fumaça é tão grande que viaja por quilômetros e quilômetros. Então, a gente não sabe o que vai acontecer, mas o certo é que tanto o dia como a noite vão ficar escuros, e os homens vão ficar apavorados, vão ficar horrorizados, e vão ficar blasfemando de Deus. Amém? Grande tribulação, uma coisa atrás da outra. Isso tudo, irmãos, em 7 anos. Não é uma coisa que acontece hoje, daqui a 100 anos, daqui a 50 anos. Em 7 anos vai acontecer tudo isso. Agora, quinta trombeta, Apocalipse 9. Apocalipse 9, do 1 ao 12. E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela, essa que eu falei, essa também tem nome. E viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra.
E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Vamos ver isso. Eles vão causar danos a todos os homens que não têm o sinal de Deus na testa. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Uma picada de escorpião inflama, arde, lateja, queima, dói, tudo junto. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E aí você vai ver por que eu creio que aqui são demônios. Demônios que vão causar enfermidades, mas os homens não vão ver os demônios, eu creio. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia umas como coroas, semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem, e tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como dentes de leão, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham cauda semelhante à dos escorpiões, e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion, e em português destruidor. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Vamos ver também a taça. Apocalipse 16, 2. 16, 2. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou 16, 2. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta, e que adoravam a sua imagem. Porque aí é o seguinte, muitos homens têm o sinal da besta, alguns homens têm o sinal de Deus. Oi? Apocalipse 16, 2. 2, Não? 16, 2. Você está errado, é 16, 2. Achou? Amém? Tá. Então veja, esses seres, esses gafanhotos com cara de homem, cabelo de mulher, dente de leão, eles vão causar umas chagas, umas feridas, umas doenças nos homens que têm o sinal da besta, que têm a marca da besta. Lembra da marca da besta? A gente não falou sobre isso ainda. Eu não estou falando do governo do anticristo ainda. O governo do anticristo acontece paralelo a tudo isso aqui. Esses homens que têm a marca da besta na testa ou na mão direita vão ser atormentados por 5 meses. Os homens que têm na testa o sinal de Deus não vão ser tocados. Que homens são esses? Vamos ver Apocalipse 7, 3. Apocalipse 7, 3. Não é 7, 3. Deixa eu ver aqui. É certo. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. A gente estava no capítulo 8, na Grande Tribulação. Antes, foram assinalados os servos de Deus. Quem são esses? 144 mil. Se você ler, agora não vai dar tempo de ler isso, mas se você segue Apocalipse 7, você vai ver que 12 mil homens de cada uma das 12 tribos recebem um sinal de Deus na testa. 12 mil de cada uma das 12 tribos. Então são 144 mil.
As testemunhas de Jeová, na minha opinião, fazem uma confusão quando eles falam que serão salvos 144 mil. Meu Deus, desde que a humanidade, hoje tem 8 bilhões de pessoas na Terra, se contar com todos que já passaram pelo planeta Terra até hoje, e 144 mil apenas vão para o paraíso? É a população, um pouco mais que a população de Ubatuba. Não, 144 mil serão judeus, israelitas, que são selados e vão passar pela grande tribulação. Mas nesse momento específico, nesses 5 meses, eles não vão ser tocados por esses espíritos de enfermidade. Por que eu acho que são espíritos de enfermidade? Porque eles têm um rei sobre eles, que é o Apolion. Porque eles vieram do poço do abismo. E o poço do abismo é o lugar onde os demônios são presos. Vamos ver só algumas coisinhas importantes. Primeiro fala que os homens desejarão morrer e não poderão, a morte fugirá deles. É uma coisa tão horrível que é melhor morrer, mas não morre. Eles não sabem que eles vão sofrer 5 meses, mas vai ser 5 meses. Dê uma olhada em Lucas 6,18, por exemplo. Poderia citar vários exemplos. Lucas 6,18. Os que tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. Jesus curava aqueles atormentados por espíritos imundos. O espírito imundo pode causar enfermidade. Lembra daquele homem que falou: mestre, o meu filho desde pequeno tem um espírito imundo que pega ele, joga ele no fogo, joga ele na água, quer matar meu filho, e eu não pude, e os teus discípulos não puderam expulsá-lo. Jesus repreende o espírito imundo e o menino é curado. A Talita, ela estava doente, na verdade ela morreu, né? A filha do Jairo, e Jesus repreendeu o espírito de enfermidade e ela voltou à vida. Então, espíritos, nem toda doença é espiritual, mas muitas doenças são espíritos que causam enfermidades. Tem uma estatística que diz que 1/3 das curas que Jesus fez, das curas, foram espíritos de enfermidade. Aquela mulher que ela andava curvada, Jesus falou: essa é a escrava de Satanás, ele aprisiona ela, espírito imundo sai. Então eu creio que aqui, durante 5 meses, os demônios liberados por Apolion vão poder causar esses flagelos nos seres humanos. Esses demônios, eles são soltos do poço do abismo, como nós vimos, né? Foi aberto o poço do abismo. O que é o poço do abismo? É a prisão dos demônios. Dá uma olhada em Apocalipse 11:7. Apocalipse 11:7. E quando acabarem o seu testemunho, aqui fala das 2 testemunhas, que a gente não vai ter tempo de falar hoje sobre elas. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. A besta que sobe do abismo. É porque aqui o abismo já estará aberto, mas hoje o abismo está fechado. Hoje o abismo está fechado. Veja, por exemplo, um texto muito elucidativo, Lucas 8, 30 e 31. Lucas 8, 30. Quando Jesus expulsa 2.000 demônios daquele homem, daquele gadareno. Lucas 8, 30. Jesus perguntou-lhes dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. O abismo é o lugar onde os demônios estão presos. Amém, meus irmãos? Mas eles serão soltos ali na 5ª trombeta para causar flagelo nos homens. Só serão poupados os 144 mil. 6ª trombeta, está acabando. Os 7 anos terríveis. 6ª trombeta, Apocalipse 9, 13. Agora aqui é surreal. Apocalipse 9, 13.
O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Onde é o grande rio Eufrates? Onde era lá o Jardim do Éden, né? Entre o Tigre e o Eufrates. O rio Eufrates fica lá na região do Iraque. Esses 4 anjos estavam ali naquela região, foram soltos. Foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e eu vi o número deles. Deixa eu já adiantar uma coisa. Alguns estudiosos da Bíblia creem que esses 200 milhões de cavaleiros são demônios. Eu creio que são homens, que são exércitos humanos. Vai ficar claro quando a gente vê a taça correspondente. Amém? Guarda isso só. Um exército de 200 milhões que vai passar ali pela região do Iraque. E assim, versículo 17, e assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre. E a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes, e tem cabeça, e com ela danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem podem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Não vai ter paz na terra. Vai ter homicídio, vai ter violência, vai ter prostituição, vai ter ladroice, roubo, vai ter feitiçaria, enquanto tudo isso está acontecendo. É como se cada vez mais, imagina uma coisa louca, como se os seres humanos começassem a dizer: é normal um homem ficar com outra mulher fora do casamento, o casamento já era, o casamento é antiquado. É como se os homens começassem a falar isso, imagina que coisa louca. É normal o homem ficar com homem, mulher ficar com mulher, é normal. É normal o homem ficar com animal, é normal o homem ficar com criança, é normal. Tudo pode. Já pensou? É como se os homens fossem fazer isso. É loucura, né? Ainda bem que isso não acontece. É como se os homens falassem assim: hoje eu resolvo que eu sou mulher. Não, acho que agora eu sou homem de novo. Não, eu acho que eu sou nenê. Imagina que loucura. É como se acontecesse isso. Vai estar assim. Vai estar assim. Feitiçaria no século 21. Cada vez mais, hoje, está havendo uma resistência contra Jesus Cristo, contra o cristianismo, contra a fé cristã. O que está entrando no lugar? Outros deuses, outros ídolos, até deuses nórdicos como Thor, Odin, já estão sendo invocados. Ateísmo, filosofias, sociologias, humanismo, tudo isso tomando o lugar de Deus. E também feitiçaria. Se você tiver curiosidade, procura na internet Wicca, W-I-C-C-A, Wicca ou Wicca. É uma religião pagã que surgiu na Europa antes do cristianismo, que adora deuses ancestrais, dá origem a magos e feiticeiras e bruxas
duendes e gnomos. Ah, existe isso? Procura para você ver. Vai estar acontecendo tudo isso. Vai estar acontecendo tudo isso. Mas voltando para esse exército aqui, essa coisa descomunal, vamos dar uma olhada na taça correspondente. Vamos lá para Apocalipse 16, 12. 16, 12. Estamos no final, amém, irmãos? Estamos na sexta trombeta já. Apocalipse 16, 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Opa, tem mais uma informação aqui. Reis do Oriente vão passar pelo rio Eufrates com leito seco. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, é o governo deles, né? O dragão, a besta e o falso profeta estarão reinando. Da boca deles vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, os líderes mundiais. Naquela época eles eram chamados de reis, na época de João. Hoje são chamados de presidentes, primeiros ministros, tal, certo? Mas esses espíritos imundos vão ao encontro dos líderes de todo o mundo para os congregar para a batalha. Naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas, disse Jesus. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Esses 3 líderes que vêm do Oriente com um exército de 200 milhões, eles passam o rio Eufrates e eles vão se congregar, e a batalha, a principal campo de batalha vai ser em Armagedon. Sabe onde é Armagedon? É no vale de Megido, em Israel. Em Israel. Não sei se vocês já repararam, que coincidência ou não, que há muitos anos, Israel é notícia na mídia mundial, todo dia. Um paísinho pequeno, uma população de 10 milhões de habitantes, é notícia no mundo todo dia. E não só no Brasil. Quem poderiam ser esses 3, eu não vou falar reis, tá? Vamos contextualizar, esses 3 líderes importantes que vêm contra outros líderes, né? Porque os demônios vão fazer com que os homens se matem uns aos outros aqui, né? Será que poderiam ser 3 reis que vêm do Oriente, que é o que fala, contra o Ocidente? Existe alguma coisa tipo assim hoje em dia? Não. Não existe nada tipo OTAN contra Pacto de Varsóvia. Por que não tem mais Pacto de Varsóvia? Quando acabou a Guerra Fria, acabou o Pacto de Varsóvia. Mas será que, por exemplo, vamos só especular, imagina China, Rússia e Irã. São 3 grandes e vêm do Oriente. Quem sabe você depois vê Gog e Magog, um vem do norte, outro vem do leste. A Rússia, em relação a Israel e em relação ao Eufrates, a Rússia está ao norte, mas também está no Oriente, porque a Rússia é grande demais, né? Ela vai até o Oriente. A China está no Oriente, o Irã está no Oriente. Bom, mas a Índia também está no Oriente, a Coreia do Norte também está no Oriente, a gente vai ficar especulando, né? Deixa só você pensar. O fato é que 3 grandes exércitos gigantescos vêm, outros exércitos vêm do Ocidente e eles vão se encontrar em Israel, Oriente Médio. E aí eu ficava pensando, mas será que tem a ver isso de precisar exércitos virem? Vocês se lembram da invasão do Iraque? Quem lembra daquelas cenas da invasão do Iraque? Quando o exército americano, a gente via aquelas cenas, eles no deserto, milhares de tanques
daqueles caminhões de tropas, milhares, indo. Vocês lembram dessa cena? Os exércitos terrestres têm que ir também para tomar posse dos territórios e conquistar. Vocês já viram agora mesmo na guerra da Rússia contra a Ucrânia, o comboio que está indo para Kiev? Vocês viram? Vocês estão seguindo? Irmão, você tem que saber as notícias do dia a dia, porque você lê a notícia e lê a Bíblia. Um comboio, alguns falam que é 40 quilômetros de comprimento o comboio, foi filmado pelos drones. Outros falam em 60 quilômetros, o tamanho do comboio. Eu vi imagens. Qual a distância daqui a Caraguatatuba? 50 quilômetros. Imagina um comboio de um atrás do outro, de carro, tanque, míssil, uma fila daqui a Caraguatatuba. Isso é só uma parte do exército da Rússia para entrar em Kiev. Agora aqui fala que o grande rio Eufrates vai ser seco para que um exército de 200 milhões possa passar por ali. E vai em direção de Israel. Quando ele chega ali, ele encontra um outro exército gigantesco. E os homens vão se matar. Grande tribulação. Amém, irmãos? É misericórdia, né? Mas amém, né? Assim seja, está escrito. 1/3 da população da terra morrerá, diz aqui. 1/3 vai morrer nessa guerra. E vão morrer pelo quê? Pelos 3 flagelos: fumaça, fogo e enxofre. Eu fui pensar, mas o que o enxofre tem a ver com isso? E eu fui pesquisar. O enxofre é usado na pólvora. E a pólvora é usada nos artefatos explosivos, nos mísseis, na artilharia, nos foguetes. O fogo, a pólvora, o enxofre, a fumaça. Vocês já ouviram falar da bomba termobárica? Que explodiu agora em Kiev? Vocês acompanharam? A bomba termobárica é chamada o pai das bombas, porque os Estados Unidos fez a mãe das bombas. É uma bomba terrível. Aí a Rússia fez o pai das bombas, que é a bomba termobárica. Ela só é inferior em destruição à bomba atômica. Fogo, fumaça, enxofre, 1/3 da população vai ser morta. Fica estranho falar tudo isso bem nesse contexto nosso, que as Nações Unidas estão reunidas, né? Que o governo da Rússia está falando que se a Europa se meter, vai ter guerra mundial. Ele falou isso, e vai ser nuclear. A gente só está lendo a Bíblia, amém, irmãos? Mas aqui a gente está falando de lá para frente, de grande tribulação. Mas lembra que no princípio das dores tem guerras. Oh, aleluia. Bem, e aí eu diria assim, nesse tempo aqui, que a gente está terminando, a humanidade vai estar acompanhando essas notícias todas, como hoje. Eles vão estar vendo, vão estar acompanhando. Tempo real, pela internet. Apesar que tem uma guerra de desinformação muito grande, né? Tem que tomar cuidado com as informações. O dia a dia vai seguir como é hoje, irmãos. Como sempre aconteceu, mesmo em meio a grandes pandemias, em meio a uma Segunda Guerra Mundial, a humanidade vai continuar. Vai continuar. E o governo do anticristo vai estar em andamento. E sabe o que caracteriza o governo do anticristo, irmãos? A Bíblia fala num governo único mundial. Fala de uma confederação de 10 países. A gente não vai falar sobre isso hoje. Mas o que vai acontecer no governo do anticristo é que as decisões serão supranacionais. Virão decisões que passam por cima da soberania dos países. É como se, por exemplo, acontecesse uma enfermidade
e que algum órgão superior dissesse assim: todos os países têm que fechar suas fronteiras. Mas eu sou brasileiro, e se eu não quiser fechar, tem que fechar. Todos os habitantes da Terra vão ter que usar máscara. É como se fosse isso. Imagina, uma loucura, né? Se alguém mandasse em todos os países, não importa se você quer, se você não quer, tem que fazer. Todos os países do mundo vão ter que tomar a picadinha. Não tem conversa. Imagina, se acontecesse isso. A soberania dos países fica abaixo de uma coisa acima. O governo único mundial vai ser assim. Vai ser um governo único mundial, na parte econômica, na parte filosófica, religiosa, saúde, é um governo único mundial. É isso, financeiro, uma moeda única, isso é o que vai acontecer. Amém, meus irmãos? Bem, eu diria que ninguém verá os demônios ainda. Ninguém vai saber que Satanás está por trás disso. Ninguém vai saber que os líderes mundiais, na verdade, são fantoches dirigidos pelo anticristo. Ele dirige os seres humanos para causar todo esse tumulto na terra. Satanás odeia o ser humano, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. As pessoas vão achar que as coisas são normais. Há explicações científicas, há explicações políticas para tudo isso que a gente viu, essa grande tribulação. Quando os cristãos estavam na terra, os cristãos falavam sobre o mundo espiritual, falavam sobre o globalismo, mas eram tidos como fanáticos, eram tidos como negacionistas, diziam que era a teoria da conspiração dos cristãos. Mas agora eles vão estar vendo a ciência e vão explicar todas as coisas, certo? Por exemplo, aquele flagelo vai durar 5 meses. Terrível, ninguém vai poder fazer nada, mas em 5 meses acaba. Lembra? Aí pronto, a ciência resolveu. Simples assim. Eles vão sempre tentar achar uma explicação para todas as coisas. Bem, paralelo a tudo isso, como eu disse, o governo do anticristo está acontecendo. E depois de 7 anos, toca a 7ª trombeta. Vamos dar uma olhada, a última trombeta, Apocalipse 11, 15. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Lá na tentação no deserto, o diabo mostra para Jesus todos os reinos do mundo e a sua glória, e ele fala para Jesus: vê isso? Tudo isso me foi dado. Mas agora aqui, na 7ª trombeta, todos os reinos do mundo vêm a ser do Senhor e do seu Cristo. Então, os 24 anciãos que estão assentados em seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se o céu, o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Então aqui, o mistério acaba, o mistério é revelado, Deus se mostra, abre-se, e aí os homens vão ter a visão espiritual, visão da outra dimensão, e vão ver a arca de Deus, vão ver o templo de Deus. Vamos ver a taça correspondente? Eu vou ver primeiro o Apocalipse, 16,
17, Apocalipse 16, 17. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca antes tinha havido, desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. Da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, 34 quilos. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque essa praga era muito grande. Apocalipse 15:5. Depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Isso é o que vai acontecer. Verso 8. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo, até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Então, meus irmãos, na 7ª trombeta, ou na 7ª taça da ira, acontece um terremoto gigantesco na terra inteira, aí abre-se o céu, os homens veem o templo de Deus, acabou o mistério, e depois disso, o Satanás vai ser preso, a gente não vai entrar nisso agora, acabou a grande tribulação. Vai começar uma outra dispensação, virá o milênio, Agora fica mais louco, entre aspas, que agora Cristo vai reinar na terra. Você vê que até aqui, até a grande tribulação, ainda eram coisas que a ciência, entre aspas, vai tentar explicar tudo, certo? São fenômenos naturais, são guerras, mas a partir do 7º trombeta, abre-se o céu, Satanás é preso, ele vai ser preso por 1000 anos, vai começar uma outra dispensação, vai começar o milênio, nesta terra mesmo ainda, e depois do milênio, Satanás vai ser solto, ainda vai conseguir enganar nações, e aí virá o fim, aí virá o juízo final, tem chão ainda, amém? Oi? Fala, cara. Isso, no milênio, o Isaías fala do milênio, tem textos que falam do milênio. No milênio, Jesus vai reinar com um cetro de ferro, ele vai reger as nações. A sede do governo vai ser em Jerusalém. E a igreja vai reinar com ele. Ô, glória! E eu sempre falo, você já reparou no mapa mundi, pelo menos da maneira que o nosso mapa mundi é mostrado, né? Porque você podia fazer ele ficar diferente, você podia pôr de ponta cabeça, você podia pôr a Austrália para cá, a ordem dos fatores não afeta, né? Mas do jeito que a gente conhece o mapa mundi, Israel fica bem no centro, ele é equidistante. Vê lá onde é Israel. Ele fica equidistante lá de Vladivostok, lá no nordeste lá da Rússia, ele fica equidistante lá do Alasca, né, no noroeste da América do Norte. Israel fica equidistante lá do sul do Chile, e ele fica equidistante lá do sul da Austrália, né? Israel está no centro, o governo de Cristo vai ser ali, no milênio. Meus irmãos, a oração que Jesus ensinou termina assim: teu é o poder, teu é o reino, tua é a glória para todos sempre. Então, não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu vou para a casa do meu Pai, vou preparar lugar e voltarei para vos buscar. Jesus prometeu. Eis que de antemão vos digo, para que quando acontecer vocês saibam, ninguém vai ser pego de surpresa. Amém?
A gente tem que se preparar, ficar firme. Os tempos são difíceis, vão piorar, mas a gente já sabe tudo o que vai acontecer. A vitória é certa. Amém?